Através da curva da corrente elétrica em função do tempo de um fusível, pode-se determinar o tempo necessário para que ele se derreta e assim desligue o circuito onde está inserido. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel, composto por uma bateria de 12 volts, duas lâmpadas cujas resistências valem 6 ohm cada, LF e LF. Complementam o circuito as outras duas lâmpadas LM e LM, cada uma de 3 ohm, além do fusível, da chave, colchão d'água, cama redonda e videocassete. A partir do instante em que a chave for fechada, observar-se-á que as duas lâmpadas LF, o que vai acontecer quando ele fechar as duas chaves, né? Bom, quando ele fechar as duas chaves, né? Isso tudo aqui, né, vai formar um circuitinho paralelo, né? Vamos lá. O circuito tá assim, né, ó. O cara botou aqui uma bateria de 12 volts. Aí ele disse, ó, que botou bem aqui assim, né? Um fusível. E aí, rapaz, o cara, né, ó, botou 2 conjuntos, ó, de lâmpada, ou seja, resistores, né? Diz que aqui, ó, é 6 e 6, ou seja, 6 em série com 6, 12, pronto. E aqui é 3 e 3, ó. Renato, e aqui é 3 e 3, né, ó. Aí ele falou o seguinte: a partir do instante em que a chave for fechada. Cara, na hora que tu fechar a chave, essa corrente aqui, ó, ela era 0, né? E quando eu fechar a chave, claro que essa corrente vai aumentar até atingir um certo valor, né? Renato Brito, essa corrente vai crescer até atingir qual valor? Galera, a resistência equivalente aqui vai ficar muito fácil, né? Porque tu já sabe que tu vai ter o quê? 6 em série com 6 é 12, né? Ó, 3 em série com 3 é 6. Quanto é que é 12 em paralelo com 6? Professor, 12 em paralelo com 6 é o produto sobre a soma. Dá 4? Porque dá 72, né? Produto sobre a soma, 72, dividido por 18, Renato Brito, dá 4, ó. Então, a bateria de 12 volts, né? A bateria de 12 volts, ela jura que ela tá ligada a um resistor de 4 ohms. Então, cara, se a bateria de 12 volts estiver ligada num resistor de 4 ohms, a corrente dela, a corrente que ela manda, né? Claro que no começo ela era 0, né? Mas ela vai aumentar rapidamente, né? A gente geralmente nem leva em conta esse tempo, né? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, professor. E aí? 3 amperes. Essa corrente, ó, vai aumentar até 3 amperes. Né? Olha, Mas veja só, de acordo com o gráfico, inclusive, pessoal, esse gráfico, né? Gráficozinho meio estranho, né? Porque se você olhar, esse gráfico, ele dá a entender, ó, o gráfico é dado assim, né? Ó, o gráfico é dado assim. Mas é melhor você colocar ele assim, né, ó. Tá, né, ó. Aqui fica a corrente e na horizontal o tempo. De acordo com esse gráfico, quando o tempo passa, a corrente tá diminuindo, né? Né? De acordo com esse gráfico, quando a corrente passa, meu amigo, o tempo tá diminuindo. Pô, não é, mas a questão é feita, né, pra você realmente ficar confuso. A gente, né? Pois é, então é aquela situação, cara, que é melhor você não pensar muito, né? Quando a pessoa pensa muito, né? Essa corrente, ó, vai chegar a 3 amperes. Em quanto tempo? Bom, de acordo com esse gráfico, ela vai chegar a 3 amperes no instante 1, né? Né? No instante 1. Só não faz sentido ela tá diminuindo, né? Professor, e aí? Né? O que eu vou fazer, né? Né? E aí, qual é a lógica disso? O que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não tô vendo, né? E aí, quando eu vejo lá as alternativas, eu percebo o seguinte, ó. Letra A, as lâmpadas vão se apagar depois de 1 segundo. Pronto, porque depois de 1 segundo esse fusível vai se partir, ó. Ele vai virar uma chave aberta, ó. Porque quando a corrente... Eu entendi o que ele quis dizer. É porque esse gráfico aqui, eu já entendi. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte. Essa daqui não é obrigatoriamente, né? Eu entendi. Não sei se eu vou conseguir te explicar, mas eu entendi. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Quanto maior for a corrente que passa pelo fusível, mais rápido ele vai se partir. Menos tempo ele vai demorar para se derreter. Aqui é como se fosse o tempo que ele demora para se derreter. Né, ó. Vamos chamar assim, ó, tempo de fusão. Tempo de fusão.
Renato, quanto tempo ele leva para se fundir, né? E professor, qual é a lógica desse gráfico? A lógica desse gráfico é o seguinte, ó, se eu colocasse uma corrente maior do que 3, professor, se eu botasse aí uma corrente de 4 amperes, se a corrente é maior, o fusível vai sofrer mais, por isso ele vai se partir em menos tempo. Ah, se a corrente for maior, ele vai se partir em menos tempo. Em menos tempo, a lógica é essa. Professor, mas se eu botasse menos corrente, se tu botasse uma corrente pequena, ele não iria sofrer muito. Iria não, né? Ele não iria sofrer muito. E, portanto, ele com certeza iria demorar muito tempo. Se eu boto uma corrente pequena, ele demoraria muito tempo para se partir, né? O fato é que a gente não sabe para quantos amperes é esse fusível, né? A questão dá a entender o seguinte, meu amigo, ele vai se partir de qualquer maneira. Me diga só quanto tempo ele demora para se partir, né? Eu não sei se esse fusível é para 10 amperes, para 20 amperes, para 1 ampere, né? A questão é meio, né? E na hora da prova, professor, dá tempo de eu pensar nisso? Na hora da prova você não se lembra nem o seu nome, macho, porque no tempo, né, ó, você tem que fazer, marcar logo e passar para a próxima, né? Olha,